E aí, galera, suave na nave, chique na bigorna, estamos de volta aqui com mais um episódio de Varíola Virulenta. Chay, como você está, meu querido? Salve, meus queridos, salve miojo. Eu vou bem, tô feliz aí, acabamos de passar por um dos principais feriados do Brasil, né, o Carnaval. A gente tá gravando esse episódio, né, enquanto ainda tá acontecendo, estamos aí chegando no finalzinho do Carnaval, mas quando você for ouvir, ele já vai ter passado, alguns dias apenas. Exatamente. Carnaval, festa tão conhecida aqui no Brasil, né, e celebrada internacionalmente, mas também os gringos vêm pra cá pra celebrar o Carnaval, né, que é uma festa de cunho religioso, embora muita gente se confunda. Outra coisa, tem muita coisa bacana pra falar sobre, não só o Carnaval, mas sobre essa ideia de Estado, como que o Estado lidar com essa relação de religiosas do nosso país. Então a gente vai destrinchar um pouco isso nesse episódio. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça dentro dessas informações, vamos avisar pra vocês que estamos aí com nossas redes sociais. Quem quiser conhecer a gente tá lá, disponibilizado aí pra vocês conhecer tanto o nosso Instagram quanto o TikTok. A gente vai estar postando lá cortes. E também, quem tiver interessado em apoiar esse conteúdo, você tem uma opção de ir no Apoia-se, apoia-se/Varíola Virulenta. Lá você vai ver a nossa criação, porque nós já criamos ideias maravilhosas pra vocês lá, pra gente poder bater metas e manter esse conteúdo no ar. Se você tiver interesse de conhecer essas coisitas, vai lá, segue nas redes sociais, vai também no nosso Apoia-se. Se você quiser divulgar também pra galera sobre o nosso podcast, divulgue pra galera sobre o nosso podcast, porque quanto mais pessoas escutarem, mais pessoas irão refletir. É isso mesmo? Exatamente, muito que bem. Resumiu perfeitamente. Então bora pro episódio. Episódio de hoje, feriado religioso. Então hoje, como já veio na chamada, iremos falar sobre feriados religiosos, mas não só isso, né? Essa ideia de Estado laico e religião, aonde essas coisas se misturam, aonde elas se confundem, principalmente no Brasil, que é um país basicamente cristão, né, na sua grande maioria, mas com bifurcações diferentes, e a gente vai discutir um pouco sobre o que é isso, aonde a lei entra, o que as pessoas pensam sobre, para destrinchar um pouco mais, né? Mas a gente pode falar só de um contexto histórico rapidinho aqui, que faz sentido o Brasil ser cristão, justamente pelo fato de ele ter sido colonizado pelos portugueses. Exatamente. Os portugueses vieram para cá e trouxeram junto as suas ideologias, a sua forma de pensar, os seus credos, as suas crenças, os seus ritos. E isso foi absorvido forçosamente dentro da nossa sociedade, né? Porque se você parar pra pensar, os indígenas já tinham uma metodologia de crença aqui estabelecida, né? Exato, né? E foi a catequização, né, dos indígenas, ela não é só um processo de assimilação cultural, mas como é que fala quando a gente extermina uma cultura alheia para impor a nossa? Ela também faz parte desse processo de colonização, exatamente como você falou, né? É de destruir, né? Você tem que destruir as raízes de uma população dominada para ela ser integrada, né? É engraçado que os romanos, eles não faziam isso antes do cristianismo, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas quando o Império Romano, se você parar pra pensar, a colonização portuguesa, ela também é um reflexo desse de colonização romana, né? Ou você pode falar bizantina. Eram todas as coisas que aconteciam na Europa no geral, né? Você expandir o seu território para outro lugar e você levar junto as coisas que você acredita nessa colonização. Os romanos, em grande parte, eles não faziam isso, sabia? Eles respeitavam religiões locais. E eles não impunham suas crenças. Eu tô falando isso pré-cristianismo, né? Porque aí depois, romanos pós-cristianismo, é essa barbárie. Essa imposição de uma religião, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Essa imposição de uma religião oficial de Estado. E essa relação entre religião e Estado cria aí um monstro, né? Colocando na mão da igreja e seus asseclas, não sei qual é o melhor termo pra dizer. Os eclesiásticos. Os eclesiásticos, um poder de dominação mesmo sobre a sociedade, né? E tem muito aquela ideia do catequizar o selvagem, né? Quem não segue o cristianismo, segue as religiões bárbaras, né? E o cristianismo, ele vem como essa associação a uma civilidade, né? Para você salvar a alma
de quem não segue o cristianismo, você tem que catequizar ele, você tem que converter ele, né? Fazer todo aquele rito de batismo e tudo mais, que é uma assimilação, né? Nada mais do que uma assimilação de populações originárias à sua forma, à sua cultura, à sua forma de pensar. E a Igreja Católica, ela fez isso, né, em grande parte por um sistema chamado padroado, que basicamente dava direitos, né, para os eclesiásticos a criar igreja, né, criar bispos, para poder Sim. ter essa proteção do Estado, né, no caso ali do Reino de Portugal, mas também para que a sua influência não diminuísse sobre as decisões do Estado. Porque quando a gente vai falar de Estado, igreja, antes mesmo do laico, a gente pode falar dessas sociedades inglesas, portuguesas, espanhóis, europeias, em sua grande maioria. Porque a Igreja Católica, ela já foi a instituição mais poderosa do mundo, ainda tem uma influência muito grande. Neste momento aí, por exemplo, eu não sou cristão, eu sou ateu, né? E eu sei que o Papa tá no hospital para morrer, entendeu? Então, para você ver ainda a influência que a Igreja Católica tem em todos os seus braços da sociedade. Mas anteriormente, basicamente, o Estado ele era dependente de uma certa disposição da Igreja ou do Papa a favor do seu Estado, né? É por isso que a gente tem, por exemplo, o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica, a fundação da própria Igreja, né? Porque eles tinham esse problema de... O rei, na verdade, né? Ele tinha um problema com a Igreja Católica e ele queria se divorciar. Todo mundo fala que a separação da Inglaterra com a Igreja Católica foi por causa desse divórcio. Mas não é muito bem isso o motivo, né? Porque a Igreja Católica já tinha divorciado outros reis no passado. Então, ali era muito mais uma relação política, porque acho que a esposa dele era casada com uma influência, tinha toda uma relação, desculpa, agora eu não vou conseguir lembrar, mas tinha essa relação de rompimentos políticos com aquele divórcio. E a igreja, ela não estava muito feliz com isso. Então, o Henrique VII, oitavo, eu acho que foi ele, né, que separou, ele rompe com a Igreja Católica e ele cria a Igreja Anglicana para ter essa separação. Mas olha que engraçado, né? Ele separa da igreja para criar uma igreja. É porque também você não pode deixar um vácuo de poder, né? Se você tira uma instituição que tem um certo controle sobre questões sociais, você cria um vácuo de poder, né? Como é que você preenche isso? Até faz sentido o que o rei aí fez, mas é aquilo, né? Eu diria que ele é um pouco hipócrita. Não, exato. Ele queria se separar da Catarina de Aragão, mas o Papa não autorizou essa separação. Com isso, ele se separa, criando a Igreja Anglicana. Então, trazendo agora para os tempos mais modernos, né? Tipo, a gente vê o Brasil com esse movimento, né, do padroado, e também justificava a escravidão dos negros, porque a igreja também tinha esse poder. O que é ser humano? Então, se os negros da África, né, se o povo africano, eles não queriam se submeter à religião europeia, essa coisa estranha a eles, então, simplesmente a igreja deu aval, falou, então eles não são gente, eles são bicho. Eles são bicho por quê? Porque eles não aceitam Jesus. Então, se eles são bicho, então pode tratar como bicho, leva aí pra trabalhar, que um cavalo e alguém da África não faz diferença. Então foi meio que essa a ideia, né? Com o aval da igreja para poder não só colonizar os africanos, mas tipo escravizá-los de forma extensiva por praticamente 500 anos, né? 400 anos fácil de escravidão. Se a gente poderia ter aí uma série somente para falar dos crimes da igreja relacionada a isso, Uma né? série? A gente tem um mês pra fazer isso. Seria uma coisa assim extensa, muito grande, né? E por isso que eu acho que hoje é tão importante ter essa separação, né, entre o Estado e a religião, né? Um Estado verdadeiramente laico que garante liberdade religiosa, garante igualdade às diferentes crenças, porque a gente sabe que não existe somente uma religião, existe uma porrada. E essa separação entre a instituição religiosa e o Estado, ela assegura também que o governo ele não seja influenciado por um dogma religioso, né? Que é algo muito característico de religiões, você ter um dogma, uma certa doutrina que impõe a sua forma de ver o mundo, de ler a realidade a todos. Então, assim, como toda sociedade no mundo hoje, a gente entende que elas são plurais, diversos indivíduos com pontos de vista diferentes, com crenças diferentes, não tem como o Estado, que é esse grande guarda-chuva da sociedade, que deve olhar por todos, tenha esse viés religioso, né? Isso é problemático, é como o Miojo falou. Alguns dos grandes crimes aí da história da humanidade que foram cometidos, como a própria escravidão, o genocídio aqui nas Américas dos povos indígenas, dos ameríndios no norte,
ele vem associado a essa falta de laicidade. Eu posso dizer isso, Miojo, que é uma falta de laicidade? É uma falta de laicidade, eu acho que sim, eu acho que isso encaixa bem. Tem que pensar também que a ideia do Estado laico, ela não foi criada arbitrariamente, né? A gente tá falando dos iluministas ali na Revolução Francesa, né? É uma ideia francesa de separação do Estado e a Igreja, mas por interesses o quê? Econômicos capitalistas. Quem tá fazendo essa revolução são os burgueses. Então, os burgueses, eles não queriam pagar para a igreja tributos das suas conquistas, vamos dizer assim. Então, na queda ali do sistema monárquico francês, a gente tem essa ideia que surge com os iluministas da separação do Estado. Mas essas coisas ainda se confundem muito, porque a gente está falando ali de meados de 1700, né? Embora tenha se passado, parece que se passou muito tempo, não se passou muito tempo. A gente está falando de 200 anos de ideia de uma organização central, que organiza a sociedade e onde divindades não tem interferência nisso, né? Porque se a gente pensar na democracia, enquanto ideia grega, a religião estava misturada com o Estado, né? Os homens livres podiam tomar as decisões, mas eles, por vários momentos, eles consultavam os oráculos, né? Tinha a devoção às suas divindades. Então, a ideia de um Estado separado da religião é algo relativamente novo, né? 200, 300 anos não é muita coisa se você parar pra pensar, né? É bem recente mesmo, né? E aqui no Brasil, pra gente ter uma ideia, essa ideia de Estado laico foi em 1891, ou seja, 130 anos atrás, que é menos ainda, né? É nada, 130 anos é... Menos ainda. É, Não dá nem metade do tempo da Revolução Francesa. é muito recente, então, essa separação. E isso só mostra como esse acontecimento, essa separação Estado e religião é tão recente que a gente tem que se perguntar, né? Será que a gente realmente vive num Estado laico hoje? O Brasil é um país laico, Miojo? Nem fudendo. De longe não é. Mas de longe não é. E aí que começa a entrar essas contradições, né? A ideia A gente vai falar bastante essa palavra, desse Estado laico. Não é que o país não tenha uma religião. O Estado laico, ele se submete à ideia de que o Estado reconhece todas as religiões. Porém, ele não é arbitrário, porque ele, enquanto Estado, a ideia do Estado, ele é ausente de religião. Porém, o Brasil, ele não é um reflexo disso, né? A gente vê, principalmente nas instituições dos estados mesmo, como, tipo, uma corte jurídica, né? Os três poderes. Tem imagens de Jesus Cristo espalhado na cruz em vários lugares, que é uma ideia muito única, é uma ideia católica, né? Não é também uma representação de todas as religiões, é uma representação católica de uma fé que, vamos dizer assim, que ainda, na sua grande maioria, ela é usada no Brasil. A grande maioria brasileira ainda é católica. A gente não tem uma religião oficial, né? Diversos países do mundo não têm uma religião oficial. França, Turquia, China, são países que não têm ali oficialmente declarado a sua religião. Mas em muitos deles, aqui no Brasil, por exemplo, isso ainda é uma questão em disputa. Por mais que tenha sido colocado na Constituição de 1891 que nós somos um Estado laico, isso é uma questão em disputa, assim como tudo atualmente na sociedade. Por que tá em disputa, né? Porque a gente ainda tem muitas pessoas que, principalmente no nosso Congresso brasileiro, a gente tem ali uma coisa chamada como Bancada da Bíblia, né? Que luta diariamente pela imposição dos valores cristãos, seja, sobretudo acho que evangélico, né? Não sei nem mais como é que é essa questão com católicos e evangélicos, mas são valores cristãos, vamos dizer, né? Então é isso que a gente vê muito a imagem de Jesus, sobretudo essa imagem do Jesus europeu, esse Jesus branco, loiro de olho azul, que para muita gente é um falseamento histórico, né? Porque, puxa vida, ele um cara que nasce no Oriente Médio, né? Jerusalém ali, provavelmente ele não era branco, né? Ele não, a pele dele, a tez da pele dele não poderia ser branca, da forma como ele é retratado. E tem em muitos locais, em igrejas, principalmente na África e na Rússia também, onde ele é retratado como um homem negro. E isso também é uma questão em disputa, né? A etnicidade dessa figura também está em disputa. Tudo está ligado a interesses, obviamente, diversos grupos aí da sociedade. Mas a gente vê não só as imagens, né, meu? A gente vê também, por exemplo, PMs em São Paulo indo pro Templo de Salomão para participar de culto. Exatamente. A gente vê forças
de segurança pública. E Fazendo encontros dentro da Universal. Fazendo encontros dentro da Universal. A gente vê, por exemplo, todo presidente desse país em que nos encontramos, em período de campanha, vai ter uma imagem dele com as mãos erguidas, fazendo uma oração, uma congregação ali de religiosos. Isso é algo comum, né, de se ver. Isso faz a gente O mais comum em eleição é pastel e algum político em alguma igreja evangélica. Pastel, cafezinho e oração. É isso. Essa é a receita básica do período de eleição. Por quê? Porque realmente a gente tem a laicidade no papel, mas o brasileiro, ele tem religião. Ele é um povo muito religioso, né? Somos um povo muito religioso ainda, né? Somos. E isso é muito presente no nosso dia a dia, né? Se você falar sobre os evangélicos especificamente, dentro desse cenário político, porque aí a gente vai entrar nas problematizações, né, dessa união de Estado e Igreja, né? A gente teve no Brasil o primeiro evangélico mesmo, que houve um movimento de evangélicos para poder eleger, se eu não me engano, foi o Horacida Silveira, em 1934, que ele era membro da Assembleia de Deus. Então, ele foi o primeiro candidato, né, que a igreja, ela impulsionou, né, para que ele tivesse uma bancada dentro do Congresso. E isso é interessante a gente falar sobre esse período, porque de 34 até mais ou menos ali 2000, anos 2000, os evangélicos, essa vertente diferenciada do cristianismo, ela que se divide, né, que aí também tem essa rede de divisões das igrejas, as neopentecostais, as pentecostais, os evangélicos, sim, tem toda essa bifurcação e cada um deles tem um pé dentro da política também. Mas os evangélicos até mais ou menos ali 2000, eles não falavam de política. Eles tinham um projeto que era muito mais um projeto realmente divino, que era uma coisa mais de você levar a palavra, você tinha mais a relação da fé. Mas isso muda, né? Porque antigamente, quando eu era criança pelo menos, eu não lembro de evangélico querendo se eleger assim desse jeito. E quando eles eram eleitos, eles também não eram eleitos com pautas evangélicas. Qualquer nação democrática, se um governo está bem, continua lá, mantém ele lá. Tá mal? Chega! Zé Fini! Já era! Não dá mais não! Já tiveram a chance! O que está aí é continuação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Um grande exemplo disso, a citação que eu fiz no vídeo passado, né? No nosso podcast passado falando do Lula. Porque a gente tinha ali a Heloísa Helena, e ela é evangélica, ela era evangélica, né? Mas você não conhecia a Heloísa Helena pela ser evangélica, você conhecia ela pelo fato de ela ser uma militante do Partido dos Trabalhadores, dos direitos sociais, né? Então, as coisas, elas estavam lá, mas elas não eram mescladas do jeito que são. Sim. Isso muda com o Edir Macedo. Claro, né? O dedo do inferno. Tinha que né? ser, aquele dedo torto dele. De Satanás. Ele encabeça, mas aí tem uma porrada de nome, né? Que a gente pode trazer. O Marco Feliciano, mas ele foi o primeiro. Ele é uma figura que ele realmente... ele quer colocar os membros da igreja em posição de poder no Brasil. Então, o Edir Macedo, ele não faz isso de forma espontânea, é de uma forma programada. Não só isso, mas teve uma fala do Silvio Santos, né? Finado Silvio Santos, que falou que quando ele comprou do Silvio Santos a Manchete não, a Record, ele falou que ele tinha um projeto de colocar pelo menos 25 parlamentares da Universal dentro do Congresso, entendeu? Então isso não foi algo espontâneo, não foi algo que aconteceu. Eu, Thiago, né, Miojo, membro da Igreja X, eu vou me candidatar à política. Mas não por causa da igreja, mas é por causa de mim, né? A igreja pode me ajudar, as pessoas que me conhecem, mas não é um projeto da igreja, é um projeto pessoal. Sim, a gente começa a ver também aí um projeto político se desenhando, né? Toda essa bancada da Bíblia aí,
surge nisso aí, né? Ou seja, não é só mais eu quero levar a minha fé e eu tenho o direito de ocupar um espaço dentro da casa do povo, com boas intenções, né? Vamos dizer assim, de promover a fé cristã, a religião cristã. Ou simplesmente a representatividade, né? Sim, não é só isso, é também um projeto político e econômico, né? De se aliar. Elite dominante, né? Eu odeio esse termo, elite dominante, a famosa burguesia. É um projeto também de se aliar a eles para tocar um projeto de dominação social, né? A religião, ela passa a ser uma ferramenta... Assim, ela não que ela passa a ser, mas com os evangélicos ela volta a ser uma ferramenta de dominação social, assim como era antes de haver essa separação entre Estado e religião. Que é aquilo, né? Essa separação, ela de fato aconteceu? Não aconteceu. Ela sempre foi muito frágil. E a gente vê essa fragilidade com a facilidade com que figuras como Edir Macedo, Silas Malafaia, Marco Feliciano, a facilidade com que eles conseguem pegar os seus seguidores, os seus fiéis, e usar como massa de manobra para um projeto político que muitas vezes é contra essas pessoas, que é a favor deles, da classe deles. Por que eu dei essa ideia de até 2000, né? Existe um projeto um pouco diferente. A partir de 2003, né? Como a gente falou no episódio anterior, se você não escutou, vai lá escutar. A gente tem a criação da lei que facilita a abertura de templos no Brasil. Que quem assinou essa lei, quem incentivou essa lei, foi o Lula. A partir de 2003 até hoje, 2025, o número de evangélicos dobrou no Brasil, né? O número de templos religiosos, o número de fiéis dessas vertentes. E isso é algo a se pensar, por causa desses projetos políticos que vêm junto, do chamado bancada evangélica, né? Que a gente tem dentro do nosso Congresso. Por quê? Anterior a esse período, né, você tinha mais restrições. Eu entendo um pouco das restrições que eram antigamente, né? Então, por exemplo, para você abrir uma igreja no Brasil, você não podia abrir uma igreja se tivesse outra igreja no raio de 500 metros. Isso não era permitido. Para você ter um alvará para abrir a igreja. A gente sabe que tem um monte de igrejas ilegais. A mesma religião, você diz, né? Não. Não? Não pode ter outra instituição religiosa. Se tiver um terreiro em 500 metros, você não pode abrir outra instituição religiosa. Isso aí era um problema, então. Bom. Exatamente. Então, isso são... Porque, assim, parece no Brasil que você pode ter um boteco em qualquer lugar e uma igreja em qualquer lugar. Mas tem regras, né? Que não são cumpridas e não são fiscalizadas, né? Que esse é o outro problema. Porque você tem um monte de templo ilegal no Brasil. E isso é uma problemática, né? Isso é uma problemática muito grande. Porque muitos desses templos, eles são usados para lavagem de dinheiro. Sim, no Brasil. Vira um pequeno negócio, né? Afinal, qualquer pessoa pode abrir um templo religioso. Se você tem isenção de imposto, porque é um templo religioso, você é quase abrir um negócio gratuito, onde você junta pessoas, você atrai pessoas que acreditam naquela fé que você vai meio que mercantilizar, e essas pessoas contribuem através do dízimo ou de outras formas, né? Então, assim, puta negócio, eu diria. É um puta negócio, é aquilo que a gente chama, né? Pequenas igrejas e grandes negócios. Exato. E isso é uma problematização. Mas a gente pode pensar nisso no âmbito mais fundamental, que é, por exemplo, os feriados no Brasil, como a gente começou esse episódio, né? A maior parte dos nossos feriados, se você parar pra pensar, eles são feriados religiosos. A gente tem uma gama gigantesca de feriados católicos, né? Não só religiosos, por si só, mas em si, católicos que a gente tem. E aí já começa esse conflito, né? Como assim? O Estado, ele dá... Eu não tô falando pra tirar os feriados, não, tá? Eu acho que tinha que ter mais, eu acho que a gente tem pouco feriado. Eu acho que a gente tinha que ter 180 dias de feriado. Mas a questão é, eles têm que ser católicos? Por quê? Que eles têm que estar vinculados às celebrações religiosas, né? No seu geral. E isso é conflitante, porque aí você começa a colocar na cabeça do cidadão ideias conflitantes, né? Mas, puta, o Estado não tinha que ter isso, né? Porque, por exemplo, ó, os evangélicos, eles criticavam... Olha que engraçado, né? Como que... Isso aqui é irônico, na verdade. Os evangélicos, eles criticavam a educação religiosa dentro das escolas, sabia disso? Olha só, quem diria? E por que eles criticavam? Porque não era deles, provavelmente. Porque ia ser ensinado catolicismo. Eu lembro na escola que eu cheguei a ter, durante 2 anos, eu tive aula de ensino religioso. E era realmente só isso, era só o catolicismo. Eu não aprendi sobre nenhuma outra religião que não fosse o catolicismo. Então, exatamente, eles estavam ensinando uma vertente religiosa. E aí, os evangélicos, em grande parte,
eles não queriam. Então eles eram contra. Mas essa ideia, hoje, ela é o contrário. Eles, na verdade, querem sim que tenha educação religiosa, mas eles querem que tenha a educação religiosa evangélica. É aquilo, né? Novamente, é uma ferramenta de poder e dominação. Quando você não tá no comando total, você ataca quem tá no comando total. Quem tem essa espécie de quase um monopólio, né? O ensino religioso, ele por si só não é um problema, mas transformar ele numa ferramenta pra difundir a sua religião, aí já é um problema. Nesse momento, os evangélicos, eles tinham a razão, mas não pelos motivos certos, porque eles queriam essa ferramenta na mão deles, esse controle, né? Exatamente. E aí que entra a nossa estranheza, principalmente pra mim. Hoje, né? Eu vim de família religiosa. A família, por parte de mãe e pai, são católicos, em sua grande maioria. Porém, dentro da minha casa, eu fui educado como testemunho de Jeová, que é outro monstro, né? É outra pegada, que não cai muito nos evangélicos, não cai nos católicos. Eles estão mais perto da congregação cristã do Brasil, assim, alguns dogmas, né? Algumas ações e tal. Então, quando eu era criança, eu não participava de nenhuma atividade da escola, tipo de Páscoa, Natal, eu não participava, porque ia contra, né, os dogmas que eu estava sendo educado. Então ia ter Páscoa, hino nacional, a gente não canta hino nacional, eles não cantavam hino nacional, eu não canto hino nacional até hoje, né, por outros motivos. Mas, tipo, eu nunca participei de nada disso, porque tudo isso, do ponto de vista deles, é idolatria. E como isso vai contra Deus, Sim. Então meu filho não vai fazer, entendeu? Mas você tá ensinando dentro das escolas, pelo menos no nosso período, né, hoje também eu acredito que seja assim, sobre coisas que eles ultrapassam a crença das pessoas, né? É aquela história, por exemplo, e se eu fosse do candomblé? Por que você tá me forçando a me pintar de coelho numa escola pra celebrar Páscoa? Feito. Né? E aí, aonde a gente lidar com essa contradição? Porque aí, você pode usar, né, esse argumento dos evangélicos no passado, de que não, essas coisas não deveriam acontecer na escola, correto? Mas você não pode pegar essa mesma ferramenta e querer introduzir a sua agora. É que não pode, não pode. Então não tem nada. Você pode ter educação religiosa. Claro que pode, eu acho que deve ter. Porque religião faz parte da construção de nós enquanto indivíduos dentro de uma sociedade. É engraçado porque eu sempre falo isso, né? Eu sou ateu graças a Deus, né? Essa piada básica, mas eu sempre falo, eu nasci num país, eu sou ateu, porém as leis são cristãs. Porque esse é o Brasil, né? O Brasil, ele é um país laico com as leis cristãs. A gente tem até algumas comparações que podem ser feitas, né? Embora sejam sociedades totalmente diferentes, isso aqui que eu vou falar. Por exemplo, na China, lá tem um estado que ele é laico. Eu diria até que é um estado verdadeiramente laico. Por quê? Então, por exemplo, na China, você tem a liberdade de ter qualquer religião, seja lá qual for, mas você não tem a liberdade de pregar sua religião no espaço público, né? Que é diferente, por exemplo, aqui do Brasil. É maravilhoso! E isso é a verdadeira separação entre Estado e religião. Lá, tudo bem, todo país vai ter uma religião dominante. Lá tem o confucionismo, tem o taoísmo, mas existe o espaço apropriado para você exercer a sua fé. Então você vai exercer a sua fé onde? No transporte público? Não. Na praça pública? Não. Dentro da sua empresa? Não. Você vai exercer a sua fé dentro do templo religioso, que eu acho que faz todo sentido, né? Essa é a verdadeira separação. Que é o lugar estabelecido e protegido por lei. Exato. Né? Porque o Estado vai te proteger. Sim. Para você poder exercer a sua fé, desde que ela esteja sendo exercida no lugar apropriado. E isso, a gente sabe que as religiões, algumas delas não se bicam, né? Embora você tenha sempre algumas pessoas aí que são mais moderadas, que pregam união, e isso é muito bonito, é muito maneiro de se ver. Um judeu e um islâmico não precisam ser inimigos, mas vai sempre existir aquela parcela dentro de toda religião que prega um ódio a outra religião, ou que mostra que a outra religião não segue os valores que devem ser. Enfim, e você tendo essa separação entre Estado e religião, onde cada uma tem o seu templo e o seu espaço específico onde aquela fé pode ser exercida, ou seja, conflito e esse uso da religião enquanto ferramenta de dominação social. Por exemplo, você não pode sair na China batendo de porta em porta pregando a sua fé. Mas a minha fé determina que eu tenho que angariar fiéis pro meu Deus. Bom, então você vá num país que não seja laico e faça isso, porque aqui você não pode, entendeu? Isso é muito massa. Né? Isso deveria ser o básico da laicidade, que é o exercício da laicidade de fato. Não é o que acontece aqui. Aqui ela é utilizada. Eu acho que é essencial para o Estado fazer isso, né? Ele impedir que você use a religião como uma ferramenta de coerção.
né? Isso. E aí é engraçado, porque você vê que, principalmente em casos do Rio de Janeiro, né? Porque a gente teve um levante aí nos últimos 10, 15 anos dessas pregações em presídio. É muito problemática. 20 anos atrás já acontecia, 20, 30 anos atrás já acontecia. Mas o problema agora é porque, assim, não é que a pessoa virou evangélica. Ela continua um criminoso, mas evangélico. E aí, o que leva a isso? No Rio de Janeiro, tem uma região que é chamada de Complexo de Israel lá, né? Morro do Israel, uma coisa assim. Uhum. E esse espaço é um espaço que é proibido você exercer sua fé se você for de matriz africana, se sua fé for de matriz africana. Porque eles vão lá destruir sua casa, vão ameaçar você de morte, vão fazer você sair da comunidade, porque a sua fé, ela não pode ser proferida nesses espaços, porque lá é a casa, é o espaço de Deus. Você acaba criando uma espécie de pequenos feudos religiosos, né? Onde ali isso leva à violência, à intolerância religiosa, né? Que aqui no Brasil, quem sofre mais com isso, vale deixar muito claro aqui para você que está nos ouvindo que não existe intolerância religiosa contra evangélico. Quer dizer, é assim, deve ser um caso que deve ser analisado com uma lupa para ver se existe ou não. Mas via de regra, meu irmão... Para você ser intolerante, para ser considerado intolerante, você tem que ter um grupo, né? De pessoas que detestam uma religião em específico. A gente não vê templo cristão, igreja, sendo queimada. Pegando fogo. Tomando gente bomba sendo na assassinado porta. na rua. Gente sendo assassinada na rua porque tá vestida com a roupa da sua religião. Isso não acontece com o cristão no Brasil. Exatamente, as pessoas que são vítimas dessa intolerância religiosa expõem esses crimes. E aí o dito cristão, né, o pseudo-cristão, vai falar, ó lá, tô sendo perseguido, porque, né, eu não posso agora nem tacar um molotov num terreiro que vão falar que eu sou intolerante. Isso é intolerância. É aquele paradoxo de Popper, né? Você ser tolerante com a intolerância leva ao fim da tolerância, sacou? Exatamente. É que você muda os papéis, né? É a mesma ideia do como que é a pessoa que é subjugada, o sonho dela é ela ser o agressor, né? Ela não ser mais o subjugado, né? Paulo Freire, né? O oprimido. Quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, essa é a realidade, essa é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Ela é uma realidade. É engraçado porque eu tenho um caso pra contar na eleição do Lula, né? Agora, na última. Como mencionado no episódio anterior, eu não voto, porque eu não acredito no sistema político atual, burguês, né, que faz a manutenção de quem já tem poder permanecer no poder. Esse sistema político, eu não acredito, né? Então, eu não voto. Pra que eu vou votar, sendo que o Lula vai fazer os mesmos meia dúzia de coisas que o Bozo fez, sabe? Não vai mudar a sociedade, não vai mudar a realidade social. De fato, né, na política institucional. É o mais do mesmo. É mais do entendeu? Mesmo. Total. Mas, olha que interessante, esse fato aconteceu comigo no final da eleição. Acabou a eleição, né? O Lula ganhou a eleição. Aí, do nada, não foi assim que eu estava conversando com a pessoa. Um primo meu me mandou mensagem, evangélico, falando: aí, seus comunistas de merda, é isso que vocês fazem, que não sei o que lá. Eu falei, não, eu sou comunista mesmo, a ideia é essa mesmo. Mas, eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Uhum. Eu não voto nessa porra. Por que você tá vindo falar comigo sobre isso? E assim, eu acho que eu tenho os áudios ainda, né? É tipo assim, são áudios de 10 minutos, vários. A pessoa, tipo assim, cega por um projeto de poder que foi vendido pra essas pessoas dentro da igreja. Mas a um nível que, tipo assim, foi a primeira vez na minha vida que eu tive esse choque, sabe? Com alguém perto de mim, falando... Tipo assim, todas as barbaridades possíveis que você vê na TV ou que você vê na internet, sabe? Mas um membro da minha família que eu conheço a minha vida inteira, falando as barbaridades das barbaridades dentro desse cunho religioso. Porque a igreja tá fazendo esse papel. Ela tá gestando ódio. E é isso mesmo. É ódio. As igrejas evangélicas, não que a católica não faça também, tá? Porque eles tiveram o período de templário deles, tá? A gente não vai esquecer dos templários. Os templários eram isso. Exato, os templários, a perseguição às mulheres, né? Que se você pega duas ervas e faz um chá, você era queimada como bruxa. Exatamente. Eu esqueci que o nome tá fazendo, Inquisição, tá a Inquisição, né? A Inquisição da Igreja Católica é muito parecido com o que está se tornando hoje as igrejas evangélicas. Então, esse militarismo cristão é problemático. Ele é problemático ao nível de militarização. Porque aí você já tá misturando as ideias de porte de arma, aí você tem a ideia de ódio,
você tem a ideia de repressão, você tem a ideia de que você possui a verdade, né? Porque a verdade é só sua. Dentro disso também existe um movimento muito cínico de subversão da palavra de Deus, tá ligado? Que é, por exemplo, Jesus defendia todo mundo ter uma espada. Quando? Tá ligado? Onde? Aí você pega a Bíblia assim e você lê, que é um ato que poucos ditos cristãos fazem, que é ler a Bíblia, que é ler o seu livro de fé espiritual. Você pega e procura uma passagem de Jesus defendendo que cada um tem que ter uma espada. Aí você vai encontrar um trecho lá que Jesus fala que todo mundo tem que ter uma espada. E aí no próximo trecho Jesus fala, agora você pega ela, derrete e faz uma colher para alimentar o seu camarada do lado. É sempre alguma coisa assim. Então é sempre essa leitura cínica das escrituras religiosas a serviço de um projeto político que de nada de religioso tem. Que é você pegar o discurso, por exemplo, todo mundo que já viu um filme religioso muito comum na época de Páscoa e de final de ano, onde Jesus chega para os vendilhões do templo, joga tudo pro alto e fala, dê a César o que é de César. O que ele tá querendo dizer aí? Que aqui um templo religioso não é um lugar para você mercantilizar a fé. Aqui é um espaço de fé, não é um espaço de venda e troca, sabe? Aí os caras pegam... Eu posso só corrigir você? Eu só posso corrigir você não, nesse perfeito, aspecto? Perfeito. É porque o dê a César o que é de César é quando a população tá reclamando dos impostos que eram cobrados pelo Estado romano. Ah, não é nesse momento? Não. Entendi. Aí, o Jesus Cristo, ele pega uma moeda e fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele tava dizendo o quê? Pague seus tributos, porque isso é o que o governo da terra te exige. Mas dê a Deus o que é de Deus. Perfeito. A situação do templo é a situação da comercialização, né? Que você vê, por exemplo, no Edir Macedo, né? Você vê em todas essas igrejas de TV, né? A tevelização dos evangélicos. Que é você transformar o que eles chamam de templo de Deus em um espaço de comércio. Um verdadeiro espetáculo, né? Exato. E Jesus Cristo fica puto quando ele vê aquelas vendas de materiais dentro do templo e ele destrói as coisas, né? Com ódio. Desculpa, só correção, mas não, que... foi perfeito. É muito pontual e necessária, porque também, né, assim como o Miojo, eu hoje me enquadro como ateu. Não digo que eu sou ateu não, Miojo, sabe por quê? Porque às vezes eu não gosto de cravar essa certeza sobre algo que eu desconheço, sabe? Eu entendo você, por exemplo, que diz ateu, mas eu não sei, eu não posso dizer. Porque vai que de repente existe aí uma entidade cósmica, um Cthulhu da vida, que tá olhando por nós, com um caderninho ali anotando, lá, não pagou o dízimo, né, dona Pode Maria? ser. Eu acho que você se enquadra talvez no ramo dos agnósticos. Isso, agnóstico. Você não acredita nessa figura divina, mas você acredita na possibilidade de algum ser maior que exista. Não importa o que ele seja. Eu tô aberto a essa possibilidade porque acho que ninguém consegue cravar ali e falar, não tem. Quer dizer, a ciência até que tem, até que chegou nesse ponto. Tem que provar. Experimentação, né? Tem que provar. É tipo assim, tem que provar. Tipo assim, eu não tenho que acreditar. Quem acreditava era no passado. Uhum. Hoje, a gente tem metodologias pra prova. Quero que você me prove que isso acontece. Então, o ateu, ele tá dentro desse aspecto. É porque, assim, não me importa, sabe? Beleza, se você acredita em algo, eu acho bacana, da hora. Perfeito. Entendeu? Eu não acredito. Perfeito. E se eu vejo que o que você acredita, ele é prejudicial, eu vou julgar igualmente pra todos os outros que acreditam isso. Isso não é específico, sabe? Do meu ponto de vista, numa análise da sociedade, de 2000 anos pra cá, né? Vamos dizer, nesse período pós-Jesus Cristo, as pessoas, elas confundem muitas coisas. E o cristianismo só trouxe morte e destruição por 2000 anos. É muito triste, Só foi isso o cristianismo. O cristianismo só trouxe isso. Ai, não, mas é porque os cristãos e não sei o que lá. Eu falei, cara, você tinha uma instituição que fazia uma coisa chamada Inquisição. Por séculos. Não foi que eles fizeram assim, tipo no 8 de janeiro. Não, eles fizeram por séculos. Eu acho contraditório, do meu ponto de vista, alguém que é negro ser católico. Pra mim, isso é a maior contradição que existe. Porque, pra você ver como que a igreja ela tem esse poder de persuasão. Quase que de alienação também, né? Você alienar a pessoa, né, da realidade dela e oferecer uma religião que, historicamente, massacrou os antepassados dessa pessoa, né? E que fez coisas horríveis, né? A sua condição hoje pode estar numa condição de bosta, porque é um reflexo dessa
exploração que tinha um aval da igreja. Há 200 anos atrás, não faz muito tempo. 200 anos atrás? Não, há 100 anos atrás. Total. A libertação dos escravos foi em 1888, 100 anos atrás. Acabou de passar, acabou de acabar, tá ligado? E você viver numa sociedade que a igreja, ela, tipo, te controla ao ponto de você se tornar devoto daquele que te matava, que é o bagulho mais chocante pra mim, né? Que é o que me afasta muito, né, do cristianismo, assim. Uhum. É muito a hipocrisia. As pessoas, mas você tem que entender que Deus e não sei o que lá. Eu falei, cara, eu também não tô muito feliz com esse Deus, não. Porque, porra, se o cara fica chateado, ele taca fogo, ele inunda a terra, porra. Mas que merda é essa, tá ligado? Tem um vídeo eu nem sei, é um vídeo curtinho que sempre circula no Instagram. Exatamente isso, é um cara num programa, ele tá conversando com um ouvinte, e aí ele fala assim pro ouvinte: se você é casado, você tem a sua esposa, você diz que ama a sua esposa, mas se ela não te obedecer uma vez, você tacar fogo nela, quer dizer que você amava ela? Aí o cara responde: não, se eu tacar fogo na minha esposa é porque eu não amei ela em nenhum momento. Bom, pois bem, se você é um Deus todo-poderoso e se a pessoa pecou e a recompensa por esse pecado que ela cometeu é ela passar a eternidade ardendo no mar de chamas, bom, esse Deus nunca amou essa pessoa, desde pra começo de conversa, sabe? São dois ateus, né, que eles atendem telefonemas. Isso. E é isso, né? Isso é real. Mas até então, essa opinião que eu tenho, ela é pessoal, ela é minha. E eu não acho que a minha opinião, ela tem que ser refletida no Estado. Exato. Porque ela é minha opinião. Eu não gostar de nenhum tipo de fé, da fé, não das pessoas que praticam a fé, mas eu não acreditar nessa fé, isso não pode ser o que vai guiar a sociedade. A sociedade, eu acho que o Estado, né, essa forma de organização social, ela tem que observar as individualidades e entender que o Chai é diferente do miojo, porque o Chai, ele não é que ele não acredita, ele acredita em algo. Eu, enquanto Estado, eu tenho que proteger o seu direito de ter essa fé. Perfeito. Eu não posso exercer essa fé, porque senão a gente é um Estado Islâmico, igual os exemplos de Estados Islâmicos. Esse é um ponto muito interessante. Aí a nossa lei, ela vira a Bíblia, né? No caso deles, o Alcorão, e aí a gente pratica todo tipo de barbaridade baseado da forma que eu interpreto. Porque esse é outro problema. Esse aí é um ponto muito interessante que você trouxe do fundamentalismo religioso, né? A gente tem muito gravado, acho que no nosso consciente coletivo, a ideia de que o fundamentalismo religioso, ele tá muito nas religiões islâmicas. O que existe, de fato, não é negar que o Estado Islâmico é fundamentalista, ele é. Existem países no Oriente Médio que são fundamentalistas. A gente tem a Jordânia, o Catar, a Arábia Saudita. A gente pode falar do Iraque agora. O Iraque, o Irã mesmo. Assim, então, o fundamentalismo religioso, ele existe, mas isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Não é exclusividade da religião deles, do Alcorão. Do islamismo. Não é do islamismo. Até porque, quando um presidente, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem absurdo, um presidente norte-americano e ganha uma eleição, no seu primeiro discurso de posse diz que ele é o escolhido por Deus para guiar a sua nação e guiar a humanidade. O que é isso, se não um discurso fundamentalista, né? Religioso, sabe? O Messias Bolsonaro, né? Foi o presidente. Essa ideia, porque isso tá nos signos, né? Sim, total. Das palavras. Total. É porque ele é o escolhido de Deus, ele é messiânico. Quando o Messias chegou à presidência, o discurso dele, sobretudo sobre o Ministério Público, era de que ele ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. E aí ele indicou o Augusto Aras, que era, de fato, um ministro, procurador-geral da República, terrivelmente evangélico. E é isso, né? O fundamentalismo, ele tá nesse uso da religião como uma forma de, assim, essa religião que traz a verdade. Nós temos a verdade. A nossa religião tem as respostas para as questões. É a verdade, né? Então, assim, por que o Bolsonaro pode dar um golpe de Estado? Porque ele é o escolhido de Deus. Isso não tá claro? Então, assim... Isso é obra de Deus. É obra de Deus. O fundamentalismo religioso, ele tá dos dois lados. E o fundamentalista cristão, ele é tão violento, tão pernicioso quanto o fundamentalismo islâmico. Sim, a gente vê muito mais o outro lado, porque é uma disputa, né? É um projeto. Então, eu não sei se é porque a gente olha
por outro lado, como um projeto. Eu acho que vejo... É porque o cristão, ele não consegue se enxergar dessa forma. Ele não se enxerga dessa forma. Ele não se enxerga como vilão. Ele se enxerga ainda como vítima, que é o pior ainda. Que o cristianismo brasileiro, ele tem essa tendência de se enxergar quanto vítima. Ai, porque eles querem... Qual que foi das eleições? Que se o Lula fosse eleito, ele ia fechar todas as igrejas evangélicas. Olha os medos, né? Criados. Ai, porque ele é escolhido ele é o anticristo. Ele é escolhido... Tudo é o anticristo, né? Se você não concorda com o que você fala, pronto, já se fudeu. Tem tanto anticristo, cara, que eu acho que deve ter uma ala de órfãos chamada anticristo. Porque todo mundo é anticristo. Então, essa ideia de vitimização é uma ideia que tá muito enraizada, principalmente dos evangélicos, porque por causa desse domínio da Igreja Católica ainda. A Igreja Católica ainda é muito forte no país, sabe? Ela tem um poder. Os evangélicos, eles se desenvolvem em áreas metropolitanas. Eles não se desenvolvem em áreas rurais, assim, de uma forma forte. Eles são muito mais fortes nas áreas metropolitanas. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, você tem ali no Curitiba, todas as grandes capitais, né? Elas têm essa tendência evangélica, que tá muito enraizada em uma obra que eu acho que todo mundo deveria ler, que é um livro do Max Weber chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que esse cara é um alemão, e ele fugindo da guerra, ele vai para os Estados Unidos. E ele entra em choque com a sociedade estadunidense, porque ele não entendia aquele capitalismo exacerbado que existia nos Estados Unidos, na década de 40, 50, né? O período de guerra ali, né? Década de 40. E aí, ele começa a analisar o que tá acontecendo e ele vê a importância da igreja nessa relação de que você é abençoado por Deus através dos seus bens, né? É uma ideia que consolida os Estados Unidos enquanto nação. É a ideia de que Deus tá relacionado em você através do seu dinheiro. Uhum. E são essas vertentes religiosas que têm crescido mais no Brasil também. Que são essas vertentes protestantes que têm isso como base, né? Da bênção de Deus, sabe? Daquela coisa de... você tem que doar tudo a Deus para que Deus te recompense com glórias e não sei o que lá. Sendo que o plano de Deus não é nem terrestre, né, mano? Eu acho que nós, enquanto indivíduos, independente se você for cristão ou não, é super importante que você analise e reveja as ações de pessoas ao seu lado. Porque o Estado, ele não pode se tornar um Estado cristão. Essa história que a gente ouviu nos últimos 6 anos aí, do que o Brasil é um país cristão, não. O Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país que tem cristãos, em sua maioria. Mas o Brasil, enquanto entidade, né, enquanto país soberano, ele não é cristão. E a gente tem que rebater isso. Sim. Porque não é. A gente vai fazer o quê? A gente vai começar a matar todo mundo que não é cristão no país? A gente pode desembocar numa situação como, por exemplo, vive a Palestina hoje, onde você tem lei marcial para quem é palestino e você tem lei civil para quem é judeu, né? Que nada mais é que uma sociedade de casta, né? Basicamente. Vai ter direito. É uma sociedade de apartheid, né? É uma sociedade de apartheid, exato. É um apartheid. Porque você não existem direitos iguais. Existem direitos através da sua fé. A gente pode até lançar um desafio aqui, ô Miojo, pro pessoal que tá ouvindo, nos apontar um benefício que tenha surgido da junção Estado e religião. Qualquer país do mundo. Qual foi o benefício? O que trouxe de bom pro desenvolvimento humano da sociedade? Exato. A junção de Estado e religião. Não vale ser também só pro grupo, só pro meu grupo. Tem que ser o que trouxe de bom... eu tô falando pra nação. Pra nação, pra todos. Assim, eu não posso cravar que não exista, mas eu acho muito difícil. Né? Dado a todo o conhecimento histórico que a gente tem hoje, a gente só teve prejuízo, só tem coisa ruim, só leva... Mas se você colocar na balança... se colocar na balança, meu irmão, não tem comparação. Você nem precisa usar todos os casos, só usa um, Inquisição. Só esse, Inquisição. Se você colocar na balança. Aí você, mas eu não sou católico, eu sou evangélico, e não sei o quê. Não importa. O seu evangélico, o fato de você ser evangélico, ele é em decorrência da Igreja Católica. Não ache que você é evangélico porque Deus tocou no seu coração. Existe um aspecto material aqui. Eu falo que nós somos cristãos porque Portugal veio. Porque se fosse chinês, tinha tudo confucionista. Só uma correção. Se fosse chinês, não seria confucionista, seria comunista. Aí seria melhor, né? Seria ainda melhor. Mas esse aspecto de colonização, ele explica o que nós somos, entendeu? É por isso que eu falei. A gente vive num estado laico com leis cristãs. Por quê? Porque nós fomos colonizados por cristãos. Isso foi enraizado de uma forma violenta na nossa sociedade. Porque não foi por fé, não foi por bondade que nós nos tornamos cristãos. Foi por violência. E exatamente, é uma dominação através da violência.
Tanto é que se a gente pegar exemplos, assim, recentes de coisas que estão acontecendo enquanto a gente conversa aqui, a gente já teve a bancada da Bíblia, que se diz cristã, que se diz defender, né, os direitos do ser humano, passando projetos como a PEC do estupro, né, que equipara o aborto, que é garantido por lei no nosso país, e tem ali 3 casos em que o aborto ele é garantido por lei, equipara o aborto ao crime de assassinato. Ou seja, a vítima de uma violência sexual, ela teria uma pena maior do que o seu algoz, o seu violentador. O que é o puro suco do conto da Aya, né? Que é um livro aí, para quem não leu, da Margaret Atwood, chamado O Conto da Aya, que fala exatamente sobre isso, sobre essa ferramentalização da religião, né? O uso da religião enquanto uma ferramenta de dominação que gera esse tipo de projeto de lei que parece uma coisa saída diretamente da Inquisição, diretamente da Era das Trevas da Europa, sabe? Que é surreal, tá ligado? Não, e quanto mais o de a gente ouviu o caso da juíza Joana Ribeiro, que tentou impedir... Filha da puta, diga-se de passagem. 11 anos de idade, uma juíza, filha da puta. Uma juíza tentando coagir uma criança de 11 anos de idade a não fazer a porra do aborto. Meu irmão, não dá pra dizer... Depois de ter sido abusada. Não dá pra dizer em nenhum programa que fique gravado o que essa criatura merece. Porque a gente não tem advogado. Mas... todo mundo já pensou, todo mundo já imaginou. Então, é uma coisa assim que a sua fé, cara, vai pro seu templo. Vai lá, mano. Mas ela não pode influenciar em decisões cruciais pra sociedade. Porque se você quer respeito na sua fé, você precisa respeitar o que os outros acreditam também. Sim. Porque se você não quer respeitar o que os outros acreditam, por que eu tenho que respeitar a sua fé? Aí é barbárie, né? É aquela máxima, a sua fé determina o que você pode e o que você não pode, mas não determina o que eu posso e o que eu não posso. Se eu não sigo a mesma fé que você, se eu não sigo os mesmos dogmas religiosos, se eu não frequento o mesmo culto, é muito interessante, né? As pessoas frequentam o culto e qual que é o nome que dá alguém que vai ao culto? Se não cultista, não é mesmo? Na minha opinião, não existe religião no Brasil, existe cultos. Culto. É uma prática de culto, de cultista mesmo, de adoração. Quase que cega. Não todos, né? Não é todo mundo. Existe sempre pessoas de bom senso, pessoas que realmente seguem aquela fé de uma forma honesta, mas nesse meio aí, você tem quem tá usando isso de uma forma para se beneficiar, pro benefício individual e privado. E é aí que é um problema. É problemático. Então, esse episódio, ele teve como base a gente fazer essa reflexão. O Brasil, ele é um estado laico? Né? Essa é a pergunta que a gente levantou, né, no começo do episódio. Hoje, a minha análise sobre a sociedade brasileira é que o Brasil, da mesma forma que eu falei no começo do episódio, ele tá muito longe de ser um estado laico. A gente tá mergulhando em um estado que ele é absolutista dentro das suas... é fundamentalista. Exato. E isso é perigosíssimo. É perigosíssimo, não só pra mim, enquanto indivíduo, né, que não compartilha essa fé, mas enquanto nação. Por quê? Se você acha normal alguém tá vestido com a cara encapuçada e dando um tiro em todo mundo que não é da sua fé, lembre-se que essa fé que talvez domine o país, talvez não seja a sua. E aí, você vai estar na mesma situação que eu, entendeu? Porque eu não acredito em nada. Você acredita, mas se você não é da fé dele, você é um inimigo também. Exato. E isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem isso. Você entendeu? Porque a Testemunha de Jeová, ela não é a mesma coisa que a Congregação Cristã do Brasil, que não é a mesma coisa que a Universal, que não é a mesma coisa que a Assembleia de Deus, que não é a mesma coisa do tiozinho da esquina que acabou de abrir igreja. Quem vai dominar o espaço público? Você acha que eles vão deixar pra todas elas dominarem o espaço público? Não. Você é da Bola de Neve. Você é louco? Bola de Neve? Só tem maconheiro, né? O estereótipo que eles falam da Bola de Neve. Pronto, vão matar os caras da Bola de Neve, porque eu sou da Universal. E a Universal é a religião verdadeira. Então, sabe aquela história? Ele era um alemão que, ele via as barbaridades acontecerem na Alemanha e ele falava, é judeu. Eu não sou judeu, não é comigo, sim, o problema não sou eu. Levaram um gay.
eu não sou gay, eu o problema é não fiz comigo. nada. Aí me levaram, mas dessa vez não tem ninguém pra falar por mim. Exatamente. Porque todo mundo já foi levado, você entendeu? E essa situação, isso daí eu tenho certeza que vai acontecer. Se o Estado brasileiro se tornar um Estado fundamentalista. Não é como se fosse um cenário novo que está se desenhando. Na verdade, é o mesmo cenário que está se repetindo, né? Tem uma frase de Hegel, essa frase, mas o Marx ele faz um adendo a ela no 18 Brumário, que é: todo grande acontecimento na história humana acontece duas vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. A gente vive uma repetição, usar até outro termo de Nietzsche, o eterno retorno, né, da mesma situação, da mesma condição. Que é isso, se não há essa separação entre Estado e religião, a gente descamba no fundamentalismo religioso, onde uma religião, alçada ao poder, vai perseguir as outras. Até o momento que ela passa a perseguir até seus próprios fiéis, se bobear, tá ligado? Se não seguir rigorosamente aquele dogma, também vai ser perseguido, mesmo evangélico. Então, não acho que você está do lado certo. Talvez você ache que está do lado certo e você realmente consiga conquistar essa dominação evangélica. Mas lembre-se que talvez a sua igreja não seja a igreja que tome o poder. Essa que é a grande questão. Então, vamos ficando por aqui por hoje. Um papo super interessante sobre essa análise, assim. Deixar uma indicação de livro. Essa vai vir do nada. Essa vai vir do nada que você nem vai esperar. Mas um livro que fala muito sobre religião e o seu uso político é nada mais nada menos do que Duna, do Frank Herbert. É verdade. É muito interessante. A forma como a religião é colocada ali, ela é uma ferramenta de construção de messias, de líderes, né? Para a dominação de determinadas populações. Leiam Duna, é muito Sugestão do livro tá aí, mas se você assistir o primeiro e o segundo filme, você já vai absorver essas características que tá lá do Salvador, do escolhido, do único. É bem interessante essa reflexão e é uma sugestão ótima de leitura pra vocês aí, pra poder fazer uma análise. E também, né, pra quem quiser, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, pelo Max Weber. Boa. É outra sugestão maravilhosa que você pode ter aí pra entender um pouco, não só de capitalismo, mas de como a religião, ela influencia nas suas metodologias e nas suas tendências do dia a dia. Beleza? Muito que bem. Então, vamos ficando por aqui. Estaremos de volta no nosso próximo episódio, possivelmente semana que vem. Deixa eu fazer as contas aqui. Vai ter outro episódio essa semana. Essa semana tem mais um, eu acho. Essa semana tem mais um, então se prepare aí. Já siga-nos em todas as redes sociais para você receber as atualizações do que tá acontecendo. Novamente, vai lá conferir o nosso Apoia-se, que isso daqui dá um trabalho de pesquisa, é um trabalho de pesquisa, de leitura, o tempo de edição, toda a contribuição ela é bem-vinda pra gente poder manter esse projeto de pé. A gente quer agradecer aí vocês novamente aturando essa conversa por mais uma hora, beleza? Nos vemos no próximo episódio aí, galera. Tchau, tchau. É isso, até o próximo episódio, meus amigos. Um abraço, um beijo no coração, bebam água e pratiquem a sua fé no devido local. Um beijo.